E essa história é de barca no Flamengo envolvendo 4 jogadores. Renovação de contrato de jogador importante no Flamengo. Existe a chance de uma troca entre São Paulo e Flamengo envolvendo Marcos Antônio e Cebolinha. Vídeo de hoje do canal do Nicola esclarece a especulação. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Curiosidade também envolvendo os 4 grandes times do Rio. Nenhum venceu na rodada de fim de semana do Campeonato Brasileiro. Empate entre Flamengo e Vasco 2-2, além das derrotas do Botafogo 2-1 para o Remo e do Fluminense diante do Internacional. E o Flamengo anunciou nesta segunda-feira a renovação de contrato de Bruno Henrique, centroavante atacante, que também pode jogar como centroavante, cujo vínculo se encerrava em 31 de dezembro desse ano. O novo contrato se encerra em dezembro de 2027 e o Flamengo consegue atender a uma vontade do Bruno, jogador desde 2019 no clube, super empenhado para ter seu vínculo prorrogado. Quero registrar que quando acabar o novo contrato, Bruno Henrique terá 36 anos de idade e ele faz aniversário justamente em dezembro. Só para completar, desde que foi contratado do Santos em 2019, foram 18 títulos conquistados, sendo 3 Libertadores, 3 brasileiros, 6 campeonatos estaduais, 2 Copas do Brasil, além da Recopa e mais 3 Supercopas. Números de Bruno Henrique com a camisa do Flamengo: 359 jogos, 114 gols, além de 59 assistências. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa que trabalha com o Bruno Henrique. Essa pessoa afirmou que o Bruno tinha convites de outros clubes, mas desde o princípio trabalhou somente com a ideia da prorrogação do contrato com o rubro-negro. E essa história de que o Flamengo passará por uma barca com 4 jogadores na metade da temporada. Quero explicar em detalhes essa história, com contornos diferentes para cada um dos atletas. O primeiro deles, Everton Cebolinha, tem contrato apenas até dezembro. Havia sido comprado do Benfica por 13 milhões e meio de euros. Ou seja, na metade do ano o Flamengo vai ter a última chance de fazer algum dinheiro com o atleta. E se conseguir vendê-lo em julho ou agosto, o Flamengo ainda economiza o salário de 1,5 milhão de reais por mês até dezembro. Ou seja, nesse momento, o Flamengo está à procura, em busca de propostas pelo Cebolinha. Se elas aparecerem, o jogador será negociado. Léo Ortiz, zagueiro titular absoluto do Flamengo e com propostas recusadas na janela de julho do ano passado e de janeiro desse ano. O Flamengo entende que precisa respeitar os processos e também o sonho do Léo Ortiz em atuar num grande do futebol europeu. Se existir uma proposta boa, o Flamengo concede essa ideia de negociar o atleta e a partir daí poderia ter Danilo ou Vitão para substituí-lo na condição de titular, com a zaga sendo formada por Léo Pereira e Danilo, ou Léo Pereira e Vitão. O Wallace vive uma situação meio diferente. Atleta que quase foi negociado com o Red Bull Bragantino, mas que não conseguiu se firmar desde sua permanência. Existe a possibilidade de o Red Bull Bragantino estreitar a relação e fazer uma nova proposta na metade do ano, se essa proposta chegar, a tendência é que o negócio saia. Para completar, Everton Araújo, que virou titular absoluto e peça importantíssima do time de Leonardo Jardim. Em caso de proposta excelente, deve haver acordo, até porque o Flamengo, mesmo arrecadando bastante, como nunca um clube brasileiro na história, na temporada passada foram 2 bilhões e 100 milhões de reais, vai haver a necessidade de uma enorme venda na atual temporada. E há dentro do Flamengo a impressão de que o Everton Araújo pode ser esse cara, jogador monitorado por vários grandes clubes do futebol europeu, entre eles o poderoso Real Madrid. E essa história de que Marcos Antônio e Cebolinha podem ser trocados, você sabe, o volante do São Paulo é um velho sonho do Flamengo, enquanto Everton Cebolinha interessa ao tricolor paulista. Logo de cara, quero contar que hoje os dois ainda têm condição de serem trocados. Isso porque o Marcos Antônio tem 11 jogos no Campeonato Brasileiro e se recupera de uma lesão muscular, é possível que nem jogue até a pausa para a Copa do Mundo, enquanto o Cebolinha estacionou nas 7 partidas e não será mais aproveitado, ou melhor, não vai estourar o limite de 13 partidas para que ele esteja apto para uma venda para outro clube brasileiro. Logo de cara é importante contar que não dá para imaginar uma troca pau a pau entre Marcos Antônio e Cebolinha. Marcos Antônio supervalorizado, o principal ativo do elenco são paulino, enquanto o Cebolinha, com contrato até dezembro, tem um valor de mercado não superior a 3, 4, no máximo 5 milhões de euros, até porque a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça em 2027 para qualquer clube do Brasil ou do exterior. Então,
Se São Paulo e Flamengo quiserem levar essa história adiante, vai haver a necessidade de o Cebolinha entrar numa negociação com o Marcos Antônio, além de dinheiro. Isso significa que, se topar fazer um negócio nesse sentido, São Paulo vende o Marcos Antônio, recebe o Cebolinha e mais dinheiro. O Flamengo segue interessado no Marcos Antônio, essa é uma realidade. O São Paulo quer a contratação do Cebolinha. Rui Costa é o grande entusiasta dessa ideia, mas até esse momento não existiram tratativas sobre o tema. A tendência é que essa conversa aconteça daqui a algumas semanas, talvez em meio à pausa para a Copa do Mundo. Porém, pro Cebolinha é mais negócio esperar até dezembro, quando ele sai livre do Flamengo e pode escolher seu clube, faturando bastante dinheiro com o pagamento de luvas. Só para completar, registrar que o salário do Cebolinha de R$1,5 milhão por mês torna o negócio um pouco mais complicado. O São Paulo hoje precisa reduzir custos e contratar alguém com tal salário não parece ser algo extremamente interessante. Nicola, você acha que o Mengão precisava de um reforço de um zagueiro que joga pela esquerda? Fábio W2R, acho que não. O Flamengo tem hoje Léo Ortiz e Léo Pereira como titulares, Vitão e Danilo como reservas. Eu acho até que pensar em zagueiro seria um desperdício. Você tem um Vitão que é muito bom zagueiro e seria titular em quase todos os times do Brasil. Você tem um Danilo que vai para a Copa do Mundo como zagueiro. E você ainda pode ter utilização de atletas da base. É legal que você tenha um refresco, uma folguinha para eventualmente ter alguém da base, para que esse processo de profissionalização dos caras sempre dê a esperança de o cara que está na base de algum momento ganhar a oportunidade, tá bom? Boa noite, Nicola. Procede, segundo o Eduardo Afonso, Cebolinha fechou com o São Paulo e o jogador já disse sim ao tricolor e o Flamengo vai tentar o Marcos Antônio no meio do ano. Tem saído notícias sobre isso. Cara, o interesse do Flamengo no Marcos Antônio é super antigo e absolutamente real, tá? Quanto a isso, não há nenhuma mentira. Houve até um acordo de cavalheiros para metade do ano e tal, embora esse acordo de cavalheiros não é assim, no Flamengo tem uma prioridade, ou teria uma prioridade, enfim, mas dá para dizer que é um jogador monitorado. Sobre um acordo entre São Paulo e Cebolinha, não é informação que eu tenho. A última vez que eu falei com o Rui, durante a semana, só para ir na ordem cronológica dos fatos, né? Começaram a rolar rumores de Cebolinha e Scarpa no São Paulo, mas coisa bem básica, assim, né? De contas de jornalistas que não são do primeiro escalão. E eu entrei em contato durante uma live com o Rui Costa. Rui, queria que você falasse sobre Cebolinha e sobre Scarpa. Sobre Scarpa, o Rui descartou na hora. Nicola, o Scarpa não será contratado. E o Cebolinha? Aí ele lembrou que era ele o diretor jurídico do Grêmio quando o Cebolinha é contratado do Fortaleza, era ele o cara que tocava o departamento, eu não sei se era jurídico ou de futebol, mas ele falou que ele que assinou o primeiro contrato do Cebolinha no Grêmio, o primeiro contrato profissional. Então percebi que o Rui gosta demais do Cebolinha. Eu falei, mas tem chance? Ele falou, Nicola, é muito difícil, mas o São Paulo vai tentar. Então, que há o interesse do São Paulo em contratar o Cebolinha, isso é real, tá? Que mais? Severino Costa, Roger Machado é muito burro, queimou a quinta substituição antes dos 35 minutos, quais jogadores machucaram, tudo não... Pois é, só para explicar, né? São Paulo terminou o jogo com 2 a menos por causa de lesões, a mais preocupante delas, a do Lucas Moura, que havia acabado de voltar depois de uma lesão, uma quebra uma fratura de 2 costelas, ele sai chorando, uma imagem meio forte, né? Nicola, você acha que o Pedro tem chance de ir para a Copa? A pergunta do Josué Barbosa tem até sentido, à medida em que algumas lesões têm acontecido com atacantes da seleção, e hoje o Carlo Ancelotti esteve lá no Maracanã para assistir ao Flamengo 2, Vasco 2, em que o Pedro faz um gol e sofre o pênalti do outro gol, marcado pelo Jorginho, né? O problema do Pedro é que os caras que estão se machucando não são da posição dele, né? O Rodrigo não joga nessa função, o Estevão não joga nessa função, o Igor Thiago, o Hendrick, o João Pedro estão todos à disposição, né? Nicola, Pedro matador, se o Brasil quiser ter chance de ganhar a Copa, precisa convocá-lo. Eu acho o Pedro, em cenário sul-americano, espetacular. Gigante, brilhante. Cara, é espetacular ter o Pedro, vai assistir ao Pedro em campo. Eu só temo que a nossa realidade do futebol brasileiro acabe por nos iludir. Vou citar o exemplo do Igor Jesus, que no Brasil também ia muito bem com a camisa do Botafogo, não tão bem quanto o Pedro está indo, né? Mas ia bem.
E ele vai para o Nottingham Forest e ele fala, ele dá uma entrevista, acho que para a ESPN, e fala, meu, o nível é muito diferente, cara. O nível de enfrentamento, a força dos zagueiros, a capacidade física e mais, o tempo de reação. Você tem muito pouco tempo para tomar sua decisão. No Brasil você recebe, pensa, que você tem uma fração de segundo para tomar decisão. Se você demorar, os caras te marcam, te batem, roubam a tua bola. Enfim, acho que fazer sucesso no futebol brasileiro sempre precisa ser, não subvalorizado, mas precisa ser redimensionado. Alguém que faz muito sucesso na Premier League, na minha opinião, merece mais valor do que alguém que faz muito sucesso no futebol brasileiro, porque eu acho que o nível de enfrentamento lá é muito melhor, tá? O Isaías escreve, Nicola, parabéns para o Vasco. O Flamengo deixou de matar o jogo e por isso é que o futebol é lindo. Pois é, né? E eu tava ganhando uma apostinha bonitinha, né, com essa do Flamengo. Eu até pensei em fazer o cash out por causa de R$7. Falei, não, eu vou deixar. E aí saiu o gol do Hugo Moura. Rapaziada, chegando aí com mais um giro de notícias do maior clube do Brasil, né? A gente fala realmente do Mengão. Então, desde já, peço a humildade do seu like para você fortalecer o nosso conteúdo e tá trazendo vídeo diariamente para vocês não perder nada. Um grande abraço no seu coraçãozinho e até o próximo vídeo. Um pra cima. Fui.